Para a gente compreender um pouco melhor toda essa situação, está na linha o médico neurologista, o Dr. Fernando Gameleira. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Um bom dia. Bom dia, Elisa. Mais uma vez é um prazer atender a todo mundo aqui. Bem, doutor, quando a gente fala em meningite, nós estamos falando sobre uma doença grave que pode causar sequelas, pode, por exemplo, levar à morte? Sim, meningite quer dizer inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. Mas, na maioria das vezes, se trata de uma meningoencefalite, que envolve as meninges e, em maior ou menor grau, o próprio tecido cerebral. Daí a gravidade extrema de algumas dessas doenças. Além do mais, as formas mais graves, elas costumam afetar todo o organismo. E elas mexem rapidamente com o equilíbrio orgânico, sobretudo com o controle da pressão arterial. E muitas das vezes a morte decorre não apenas da invasão cerebral, mas da invasão sistêmica. Uma infecção generalizada, rapidamente progressiva, que pode evoluir até em algumas horas. Agora, doutor Gameleira, são 3 tipos. Todos os tipos têm a mesma evolução? Não, na verdade, a meningite pode decorrer de qualquer estímulo que provoca uma inflamação cerebral. Desde uma inflamação autoimune, quer dizer, do próprio organismo atingindo o tecido cerebral, até as bactérias, os vírus, parasitas e os fungos. Então, até mesmo a tuberculose, por exemplo, pode dar uma meningite muito grave. Mas o principal dessa doença é a gente estar atento, principalmente quando se trata de crianças pequenas ou de pessoas idosas. Porque nesses casos, como elas têm uma capacidade de resposta inflamatória menor, às vezes o quadro clínico é relativamente leve e pode evoluir em poucas horas para o óbito. Mas, Elias, na minha experiência, pelo menos, todas as vezes que uma pessoa morre de meningite, e falo da minha experiência pessoal, antes ela procura serviço médico e acaba sendo negligenciada a atenção. Quando eu falo negligenciada, não é por má fé do médico, nem por incompetência, porque muitas vezes o quadro é muito leve, inicial. É uma dor de cabeça, é uma certa irritabilidade, e que muitas vezes sai da emergência com diagnóstico, por exemplo, de uma virose. E às vezes é uma meningite meningocócica ou por hemófilos, que são as formas potencialmente mais rápidas de evolução. Às vezes dá a chamada meningite fulminante. É uma pessoa que está bem agora de manhã, daqui a 1 hora do dia está irritada, com dor de cabeça, uma febrícula, e quando é 4 horas da tarde, morre subitamente. Mas essa pessoa praticamente nunca tem essa morte tão súbita assim. Ela sempre dá sinais antes. Daí porque o médico que está na emergência, pelo menos teoricamente, deveria estar descansado para poder dar atenção a esses pacientes. Quando você tem uma emergência muito cheia, com inúmeros pacientes para um médico só, é o cenário ideal para que esse tipo de erro aconteça e às vezes o paciente paga com a vida. Agora, doutor Fernando Gameleira, essa é uma preocupação de pais, mães, e eu acredito até que da comunidade médica em geral. Os casos eram muito poucos, dada a cobertura vacinal, que durante um período funcionou muito bem. E naturalmente, os médicos mais novos e que são afetos à área podem não ter tido contato, mesmo tendo, naturalmente, estudado os protocolos durante a sua formação. Mas é uma preocupação isso também, os médicos mais jovens que não tiveram contato com meningite podem estranhar e a própria pouca experiência clínica levar a uma condição de uma doença outra que não a meningite propriamente dita? Sim, e na verdade a nossa geração, a geração mais antiga, que teve maior contato com a meningite, com as meningites de modo geral, a gente tem uma capacidade de desconfiar maior. Todos os médicos da minha geração já viram um caso, como esse que eu falei. O
parecia uma doença tola e que evoluiu rapidamente para a morte. Os médicos mais jovens tiveram menos chance de ver isso, felizmente por causa da vacinação contra as principais bactérias que provocam a meningite mais grave. E essa vacinação diminuiu muito a partir do advento da vacinação contra a Covid, que gosta de uma série de discussões, e as pessoas ficaram receosas de se vacinar, o que foi um erro muito grande. E a vacina da Covid é uma coisa, a vacina das meningites é outra coisa completamente diferente. Então, a gente está vendo não só meningites, mas, por exemplo, o sarampo, que provavelmente vai recrudescer com força por conta da baixa cobertura vacinal. E até mesmo a poliomielite. A poliomielite teve uma cobertura vacinal muito baixa, em decorrente desse medo que a população teve de tomar a vacina, certamente influenciado por essa polêmica em relação à Covid. Mas eu reitero o apelo para que todos os pais vacinem seus filhos contra as meningites por meningococo, por pneumococo, por hemófilos, que são as formas mais graves. E o ideal é que os médicos continuem sem ver esse tipo de meningite, porque eles precisam ser melhor controlados com essa vacina. Mas o cenário do mundo real não é tão bom assim. E certamente a gente verá mortes que poderiam ter sido evitadas pela vacina e por uma condição melhor de trabalho para os médicos que chamam a emergência. Se você imagina chamar a emergência, onde chega alguém com infarto agudo no miocárdio, onde chega pessoas vítimas de acidentes, e aí aparece uma pessoa de 80 anos que está com dor de cabeça e um pouco enjoado. Naturalmente, o médico dará menos atenção a essa pessoa e essa pessoa é que poderá evoluir dessa forma tão catastrófica, como eu falei. Doutor Fernando Gameleira, é uma preocupação muito grande, porque a pergunta que tem aqui do nosso ouvinte é a seguinte: a gente tem remédio para meningite? Eu posso chegar numa farmácia e pedir, olha, me dá um remédio aí para meningite? Ou o elemento fundamental é isso que o senhor fala, é preventivo por meio da vacinação? As duas coisas. A vacinação é essencial, mas existe sim remédios que, quando dado no momento correto e na dose correta, salvam as vidas. Por isso que eu frisei que a maioria dos pacientes que morrem com meningite, ele procura antes o atendimento médico e esse atendimento médico não é feito da maneira adequada. A gente precisa melhorar esse cenário. Então, mesmo que a pessoa tenha uma meningite meningocócica fulminante, pode evoluir até o mínimo de 1 hora. Se essa pessoa procurar o atendimento médico e for medicada no momento adequado, ela não só ficará viva, como provavelmente ficará sem nenhuma sequela. Mas o contrário, infelizmente, era muito comum. Com o advento da vacina ficou uma coisa muito rara, e agora com essa vacinação tão precária como está sendo, a gente sabe que isso vai ter uma piora, mas a gente roga aos pais que não negligenciem. Vacina contra a meningite é essencial e ninguém deve deixar de tomar. Bem, doutor Fernando Gameleira, do ponto de vista do contágio, é um contágio fácil, rápido? Crianças que, por exemplo, estão nessa condição devem ter uma forma de conduta diferenciada, estar em casa ou no hospital ou em algum ambiente que seja um pouco mais segregado? O contágio é um contágio relativamente fácil para as formas mais graves, por exemplo, da meningite meningocócica, porque elas são transmitidas por via respiratória, via nasal. Então, a gente se contamina com maior facilidade. É claro que a maioria das pessoas que se contamina com a bactéria da meningite meningocócica não desenvolverá a doença. Mas uma parcela menor vai desenvolver e vai ter essas complicações. Então, a gente precisa isolar as pessoas que estão com meningite no hospital. Todas as pessoas que tiveram contato mais próximo com elas devem fazer o tratamento preventivo com antibiótico que o médico prescreveu. Isso é bastante eficaz, não há razão para pânico. Se for feito essas medidas simples, repito, no tempo correto, a gente certamente vai salvar tanto do paciente quanto dos contactantes.
Bem, doutor Fernando Gameleira, só para a gente concluir, bem tratado, bem acompanhado, ainda assim vão ficar sequelas na meninge por conta da doença? Se o tratamento for no tempo correto, mesmo as formas, os vermes mais virulentos que existem, evoluem para curas sem sequelas. Por exemplo, a gente tem a meningite tuberculosa, que é a meningite diferente da meningococco, que é a meningite crônica. Mas se você passar do tempo de tratar, o paciente ou morre ou fica com sequela grave. E se você tratar no tempo correto, mesmo em dúvida, e é importante isso, se houver dúvida de que é meningite, o tratamento deve ser feito. Se for feito no tempo correto, salva-se a vida e evita-se as sequelas. Então, essa doença é muito grave, mas não é uma doença intratável. Muito ao contrário. Ela é tratável, é curável, sem sequelas. Doutor Fernando Gameleira, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada, que todos procurem os postos de saúde em todo o Brasil. Aqui em Alagoas não é diferente, a vacina está disponível. Tome a vacina contra a meningite, atualize o seu calendário vacinal, tem as questões relacionadas aí a rubéola, sarampo, a poliomielite. Não é possível que a gente deixe tudo voltar a ser como já foi num passado, onde mães e pais desesperados, tinha muita gente que pensava assim, inclusive, olha, é melhor pegar agora, porque se pegar quando for mais velho pode ser pior. As crendices da época aí que a gente, dada a eficiência da vacinação, doutor Gameleira, as pessoas começaram a acreditar que não era preciso mais se vacinar, né? Porque não tem nenhum colega que veio falecer, teve sequelas por conta de doenças como a meningite. Então é preciso que as pessoas voltem a se vacinar, a vacinar os seus filhos e filhas, de modo que a gente tenha a cobertura vacinal necessária. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Eliane. Um grande abraço para você e para os ouvintes. Doutor Fernando Gameleira é médico neurologista.